Bom, vamos lá, apaixonados de plantão. Hoje este vídeo é especialmente preparado e gravado pra você. Afinal de contas, quem nunca se apaixonou, que grite bem alto eu. Fala aí, minha gente, tudo em cima, tudo beleza, tudo na raça, tudo na graça. Olha a gente de volta aqui. Bem-vindo! Primeira vez? Então se inscreve logo porque você vai gostar muito de estar aqui, porque olha quanta gente já tá aqui, né? A família tá crescendo. Gente, vamos falar hoje sobre paixão, esse assunto que sempre tá em alta. E eu quero fazer esse vídeo baseado no quê? Em estudos que eu fiz, mas de maneira muito especial na experiência que eu tive. Afinal de contas, gente, nada é por acaso. O que eu falo nesse canal, você já sabe, você que me conhece. Sempre tem a vida do Thiago envolvida nessa questão. Pode ser que você esteja, assim, apaixonado e perdeu a cabeça nessa paixão. E sabia que isso é possível? Sim, gente, os estudos mostram que realmente a pessoa apaixonada perde a cabeça e a gente vai saber o porquê. Você tá decepcionado, tá triste, sua vida tá sem motivação, porque quem sabe a sua paixão não é correspondida? Tem explicação pra isso também. Como administrar a paixão? Quanto tempo essa paixão dura? Será que vai durar pra sempre? E se durar pra sempre eu vou morrer de paixão, meu Deus, me ajuda! O que eu vou trazer pra você aqui são algumas luzes pra te ajudar, porque também me ajudaram a administrar a paixão. Afinal de contas, a paixão não é algo diabólico. Ela pode estar desequilibrada, então a gente precisa achar o trilho do trem, colocar o trem no trilho pra gente viver bem a paixão. Você sabia que a paixão entre duas pessoas faz uso do mesmo combustível que foi utilizado nas grandes revoluções? Uau, que frase impactante. O que isso quer dizer, gente? Aquelas pessoas que realizaram, aqui a gente não vai entrar no critério de positivo ou negativo, tá? Porque a paixão em si, ela não é boa nem má, depende do que eu faço com ela e como eu reajo a partir dela. Então, pessoas apaixonadas por uma causa, por uma missão, por uma obra, fizeram grandes mudanças, como também realizaram grandes atrocidades, pela mesma força da paixão. O que eu faço é canalizar essa força pro bem ou pro mal. Quando eu me apaixonei, gente, parece que o mundo, ele desaba. E ele se reergue de novo com um pedestal, onde a pessoa do qual é o alvo da nossa paixão, ela é colocada naquele pedestal. E por vezes parece que o mundo vai girando em torno dela. A gente lembra da pessoa sem querer, a pessoa vem na memória o tempo inteiro, você acorda, você dorme, você vê um lado, você vê uma coisinha, você lembra da pessoa, de repente é incontrolável. Porque às vezes não tem uma explicação muito lógica do porquê eu me apaixonei por aquela pessoa. Mas os estudos mostram que geralmente essa pessoa a qual nós nos apaixonamos, ela por vezes pode ser muito diferente da gente. Mas é aquela pessoa pela qual nós projetamos um conjunto de expectativas que durante a nossa vida nós fomos cultivando. É até inconsciente isso. E que aí quando nós vemos essa pessoa, há um apaixonamento porque aquela pessoa traduz aquelas expectativas que eu estava buscando. Meu Deus, onde essa pessoa estava escondida, que ela surgiu de repente? É a pessoa que eu sempre sonhei. A média de duração de uma paixão, ela pode durar de dias a anos. Calma. Quando eu digo dias, pode ser aquela paixão mais passageira. Ou ela pode durar mais tempo, de 12 até 24 meses, os estudos mostram. Lembrando que nós somos gente. E com pessoas a gente não consegue generalizar. Então depende de cada um. Mas uma coisa é certa. Sempre há uma predisposição para a paixão. Ela não vem do nada. Não é uma coisa que você incorpora e você se apaixona. Não, né, gente? Você dá uma abertura, você rega para que a paixão, ela cresça. O que acontece nessa enxurrada química dentro do nosso organismo quando a gente se apaixona? Vamos falar de dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina. Gente, esses hormônios, eles estão ligados à questão do apego. Sabe aquela liga que produz? Aquele apego que tem entre as pessoas? Aquela proximidade que gera? Aquele laço forte? Então, tem influência desses hormônios. Então, na fase aguda, eles aumentam. Por isso que é aquele grude, sabe? Você que ataca a pessoa, tanto que a pessoa. Tanto que quando você tá junto dela, parece que o tempo não passa. Pra você ter uma noção, olha que interessante. Na relação sexual, quando há o orgasmo, há uma liberação intensa desses hormônios. Por isso que a pessoa, quando tem relação sexual, ela diz assim: Não, só foi um ato, foi uma curtição e eu fui. não, ali houve uma entrega total, houve uma liberação e houve um apego, houve um laço forte ali. Pra você perceber que essas relações que a gente acha que são isoladas e não tem influência, não, elas têm sim. Há uma liberação hormonal. Por isso que a gente pode ficar escravizado nas relações. A nossa famosa dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa, que causa aquele bem-estar, causa aquele prazer. A dopamina, ela é liberada em várias circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, quando você come um alimento super calórico, vamos pensar aí comigo, batata frita, ok? O que faz você comer aquela batata frita, saborear e você querer mais? A liberação de dopamina, que vai te dando aquele bem-estar, aquela boa sensação.
E na paixão, a dosagem, meu amigo, ó, ela sobe e muito os níveis de dopamina. A paixão, ela é considerada um estado intenso, mas passageiro. A paixão, ela passa. Por isso que às vezes ela é acompanhada dessa obsessão, dessa compulsão, dessa hiperestimulação, acompanhada do estresse, inclusive. Que se uma pessoa ficasse apaixonada por muito tempo, vamos dizer por anos, ela poderia entrar num colapso. Tamanha a liberação de substâncias no organismo dela, tamanha a descarga que é. A serotonina, ela tá muito ligada às questões do estresse. Em quadros de estresse, ajuda a gente a relaxar, ajuda a gente a ficar mais tranquilo, entende? Ajuda a gente a ficar mais apaziguado. O que acontece na paixão? Há uma diminuição dessa dosagem de serotonina, em média até alguns estudos dizem de 40%, que é semelhante ao que acontece numa pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo. A serotonina, que tem a função de controlar, ela diminui. Então por isso que esses níveis de estresse, eles aumentam. Há também uma alteração do hormônio testosterona. No homem ele diminui e na mulher ele aumenta. Aumentando na mulher o libido sexual, e no homem, que tem uma taxa maior e mais alta de testosterona, ele abaixa para que ele seja um pouco menos agressivo. Entenda o que eu quero dizer com a palavra agressivo. Para que ele seja um pouco mais amigável, mais cativante, entende? E o cortisol também, que está associado às respostas do estresse. Então ele aumenta também na paixão. Então por isso que aumenta a ansiedade. Por isso também que aumenta a insegurança. Já percebeu quando a gente perde a cabeça por causa de uma paixão? Quando a gente tem aquelas atitudes equivocadas, quando a gente age sem pensar, quando a gente não mede as consequências. Córtex pré-frontal, essa área bem frontal abaixo da nossa testa aqui, quem sabe seja mais visível, você quer ter estudo como eu, é a região onde nós fazemos essa racionalização. Ajuda a gente na tomada da decisão, mas não numa decisão louca, numa decisão refletida, uma decisão analisada. O que acontece na paixão, gente? Há uma inibição do córtex pré-frontal, pela liberação de todas essas substâncias. A gente se deixa levar facilmente pelos impulsos, pelos desejos, pelo ímpeto da paixão. E aí a gente faz... Não é verdade que depois que passa a paixão, ela cessa, aí você tomou algumas atitudes durante a fase aguda dela, você fala assim, caramba, eu não acredito que eu fiz isso. A gente fica até com vergonha de si mesmo. Eu já fiquei com vergonha de mim mesmo. Thiago, não acredito que você tá se rebaixando desse jeito. Thiago, não acredito que você tá tomando uma postura dessa. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Ter consciência disso nos ajuda a ter uma postura um pouco mais ativa. Peraí, Thiago, tá na hora de usar a cabeça. Não se deixe levar pelo fogo da paixão, porque ele pode te queimar você, queimar o outro, provocar um incêndio nesse lugar. Pode ser que você esteja perdidamente apaixonada por alguém. Quem sabe você não seja correspondido. Aí a dor é grande mesmo. Como eu falei, tem coisas que a gente não consegue aparentemente controlar, mas a gente consegue se posicionar. Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento leva a gente à santidade. Nós precisamos encontrar o equilíbrio no sentir. Nós precisamos crescer na virtude a partir daquilo que a gente sente, das reações que acontecem dentro de nós. Claro, quem sabe a pessoa esteja numa paixonite aguda tamanha que ela precisa até de uma ajuda externa, de uma terapia, de um conselheiro, de um diretor espiritual que ajude ela a administrar. Um dos grandes perigos da paixão é que ela acontece como um efeito, consequência de tudo isso que a gente falou, é a centralização. Quer dizer o quê? Essa pessoa, ela começa a ocupar o centro da minha vida. E essa centralização faz com que ela ocupe o lugar de pessoas queridas, ocupe o lugar da minha família, ocupe o lugar dos meus amigos. E o pior, gente, ocupe até mesmo o lugar de Deus. E depois vem a frustração, depois vem a decepção, que é próprio dos relacionamentos. Então será que essa paixão não está roubando o lugar de Deus na sua vida? Será que essa paixão não está roubando o lugar de pessoas caras na sua vida? Ou roubando até mesmo o seu próprio lugar? Porque tem gente quando está apaixonada que deixa de ser quem ela é para poder agradar o outro. Por isso, eu várias vezes em que eu percebi os meus desequilíbrios apaixonantes, eu fui ver se minha vida espiritual, eu fui buscar em Deus ajuda, sem negar a minha humanidade. Busquei ajuda assim de pessoas, de partilhar, que me ajudaram, que me acolheram, mas ao mesmo tempo a minha dimensão espiritual é aquela que me ajuda a centralizar, a encontrar o centro, o equilíbrio. Porque se você quer ser santo, como eu também quero ser, a gente precisa não negar a nossa humanidade. Santo Agostinho dizia, no caminho do homem encontrei Deus. Quanto mais humanos nós somos, na nossa essência, mais santos nós podemos ser. Porque santidade não é negar a humanidade, mas é resgatar de fato esse dado de criação do qual nós fomos feitos. Beleza? Deus te abençoe, Deus dê você a graça. Se você está passando pela paixão, você já superou a paixão, sabe do que eu tô falando? A paixão, ó, ela desaparece. Forte abraço, não saia daqui sem se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos apaixonados que quem sabe precisem hoje de um consolo porque estão perdidamente apaixonados. Falou, a gente se vê, tchau!